Quando eu saí de casa foi um pouco desesperador, assim, porque primeiro que eu pensava que era muito mais caro o almoço no restaurante, aí, no universitário. Daí quando eu descobri que era barato, eu só comia lá, só comia lá, só comia lá. E quando chegou a greve, principalmente, meio do ano passado, daí foi horrível, porque eu tinha que me virar sozinha, eu não sabia como. A gente está trabalhando com os ingressantes da UFSC de 2015, né? Eles ingressaram em 2015, então é um pessoal aí que está deixando de ser calouro, mas que ainda está nesse processo de transição, de sair da casa dos pais, né? E tendo que se virar para se alimentar. Eu comecei a fazer o que eu achava que sabia, então arroz, eu misturava a carne pronta que a minha mãe mandava com arroz e ficava uma coisa esquisita, só que ficava muita coisa. Eu ficava a semana inteira comendo arroz e comia muito, porque eu não sabia o tempo que as coisas duravam na geladeira. Esse público, eles têm essa dificuldade de estar preparando seu próprio alimento e preferindo, ao invés de preparar a sua comida, ou comer fora, ou comprar comida pronta. E que nem sempre essa comida vai ser o adequado nutricionalmente, vai ser uma refeição balanceada. São 5 oficinas culinárias práticas, então desde a primeira até a última, eles vêm para a cozinha e colocam a mão na massa mesmo, seguindo receitas mais saudáveis, né, que a gente adaptou para o programa. E o 6º encontro, então, né, são 6 encontros no total, e a gente tem um encontro ainda que é a visita no sacolão, né, que a gente fez, para que eles possam visualizar, né, essa realidade brasileira, que a gente tem oferta de muitos vegetais a um preço acessível, né, mais acessível que no supermercado muitas vezes. Bom, esse projeto ele está inserido dentro do Núcleo de Pesquisa de Nutrição e Produção de Refeições, que é o NUPRE, e ele foi proposto para englobar 2 teses de doutorado em nutrição, a minha tese e a tese da Manuela. A proposta foi trabalhar em conjunto, né, com o tema habilidades culinárias em estudantes universitários, pensando na avaliação deles em termos de habilidades culinárias antes e depois de uma intervenção culinária. A atitude culinária, que a gente chama, né, o quanto que ele se sente em desenvolver determinadas tarefas na cozinha, o comportamento culinário, né, qual a frequência que ele faz algumas tarefas na cozinha e também a confiança culinária. E daí confiança em algumas técnicas específicas e no uso de alguns alimentos específicos, principalmente frutas, legumes e verduras. Bom, acredito que a principal questão que eu vou estar levando para o dia a dia é a parte de levar mais alimentos à minha casa, né? Considerando que aqui eu aprendi técnicas para poder armazenar os alimentos, de fazer eles conservarem por mais tempo, dependendo de uma geladeira, ou através do branqueamento, conseguir depois congelar e depois descongelar, mantendo a qualidade do alimento. E aí a gente buscou, então, adaptar essas receitas, esses ingredientes, baseando nesses 10 princípios que a gente montou, que é aumentar o consumo de ervas frescas, especiarias, diminuir o sal, utilizar o mínimo de produtos minimamente processados, né, mais alimentos in natura, que é também diretrizes do nosso guia alimentar, é a mesma, né, diretrizes. Trocar margarina por manteiga, que eu não sabia quão mal fazia. Por exemplo, reduzir sal e tentar trocar isso por temperos, principalmente. Depois que comecei a fazer a oficina, eu comecei a comer mais verduras e legumes, que foi, sei lá, eu já me sinto mais saudável. E também a questão de ler rótulo, eu acho muito importante que a gente aprendeu aqui, olhar para o rótulo, ver se tem gordura trans, se não tem, a diferença que isso faz na nossa saúde, que R$2 a mais vale mais a pena do que pagar mais barato por uma coisa que vai ser muito mais prejudicial para ti. Essa é a grande teoria que está por trás das habilidades culinárias, né? Aquelas pessoas que cozinham mais, são pessoas, né, que tendem a se preocupar mais com a sua própria alimentação. Então a gente acaba criando uma relação e nessa troca eles acabam tendo mais confiança e a gente vai ensinando no fazer, né, o aprender fazendo. Então está sendo uma experiência muito interessante. E foi muito, muito engrandecedora a oficina, tô até meio triste que está quase acabando. Então agora a gente consegue adaptar melhor receitas para um lado mais saudável e tentar botar no nosso dia a dia.
esse tipo de alimentação. Então,